Bem-vindos à fronteira final da razão humana. Hoje, a dupla fenda. Richard Feynman chamou isso de o único segredo da mecânica quântica. Nas escalas mais ínfimas, as regras do nosso mundo macroscópico deixam de existir. Encontramos um mar de probabilidades e incertezas fundamentais constantes. No século XVII, Isaac Newton propôs a natureza corpuscular da luz. Ele acreditava que a luz era feita de pequenas partículas sólidas. Huygens via a luz como uma onda vibrando através do éter. Em 1801, Thomas Young realizou o triunfo definitivo. Ele provou que a luz passava por fendas e interferia entre si. O padrão resultante só poderia ser explicado por ondas clássicas puras. O princípio de Huygens-Fresnel descreve matematicamente essa propagação curvada da luz. Na interferência construtiva, os picos se somam, gerando brilho intenso na tela. Na interferência destrutiva, as ondas se cancelam em faixas de sombra absoluta. Imagine o experimento clássico com objetos comuns, como pequenas bolinhas de metal. Elas formariam apenas duas faixas lineares simples no fundo do laboratório. Mas o século XX trouxe o desafio. O que ocorre com elétrons? De Broglie previu que toda matéria possui um comportamento ondulatório associado fundamental. Cientistas dispararam elétrons um a um contra as fendas estreitas do aparato. Os impactos iniciais pareciam totalmente aleatórios e caóticos para o observador desatento. Inexplicavelmente, os elétrons acumulados revelaram o padrão de interferência das ondas clássicas. Isso é a função de onda. A partícula está em uma superposição. Mas o que ocorre se tentarmos olhar qual fenda o elétron atravessa? Observar é uma interação física real. Precisamos trocar energia para obter informação. No instante da interação física, a função de onda colapsa em uma partícula. Sob o olhar do detector, a matéria volta a agir de forma clássica. A simples disponibilidade da informação no sistema universal força o colapso físico imediato. Não é a consciência humana mágica, é a troca energética irreversível da medição. Medir a posição chuta o elétron, destruindo sua fase ondulatória original para sempre. O próprio universo é um observador contínuo. A decoerência ambiental limpa o mundo quântico. A informação flui de forma irreversível para o nosso mundo através da medição. No apagador quântico, se destruirmos a informação do observador, o padrão ondulatório reaparece. John Wheeler provou que observar o presente pode afetar como o fóton agiu no passado. Aceitamos a não-localidade fundamental. Partículas distantes conectadas em um único estado indivisível. Controlar o observador físico é a base de toda a nossa tecnologia digital moderna. Microscópios eletrônicos exploram a face ondulatória da matéria para ver o invisível comum. Em computadores quânticos, o desafio é processar sem que o ambiente destrua a superposição. Campos quânticos flutuam constantemente, agindo como um pano de fundo para a realidade observada. A informação obtida pelo observador é hoje considerada o tijolo mais básico do universo físico. Nossos sentidos não evoluíram para ver a verdade quântica profunda do observador e da onda. Como dizia Feynman, ninguém entende a mecânica quântica, mas todos podem maravilhá-los. O experimento da dupla fenda permanece como o portal eterno para as leis mais secretas que governam o nosso cosmos infinito e real. Baseados em fatos e matemática pura, continuaremos explorando a verdade absoluta sobre a matéria sólida. Para os mais curiosos, o comprimento de onda lambda é a constante de Planck sobre o momento. Em 1927, Davison e Germer confirmaram o comportamento ondulatório da matéria massiva. Esse conceito permitiu explicar a estabilidade dos átomos e as linhas espectrais que vemos nas estrelas. Max Born transformou a onda de Schrödinger em uma ferramenta para calcular probabilidades estatísticas rigorosas no átomo. A complementaridade dita que os aspectos de onda e partícula não podem ser medidos simultaneamente. O observador escolhe. O psi maiúsculo carrega toda a informação disponível que o universo possui sobre o sistema quântico antes da medição. O processo matemático de redução do pacote de onda resolve a superposição múltipla em um estado único e observado. A decoerência é o processo pelo qual o ambiente macroscópico limpa a estranheza quântica do nosso cotidiano observado. Somente em 1989 fomos capazes de visualizar os elétrons formando ondas de interferência individualmente. Pesquisas contemporâneas buscam o limite superior de massa, onde os efeitos ondulatórios cessam definitivamente na natureza.
Ao medirmos o parceiro entrelaçado, afetamos instantaneamente o estado do fóton sinalizador, desafiando a lógica causal clássica. O debate entre realismo e positivismo continua sendo o coração pulsante de toda a filosofia da ciência moderna. O paradoxo EPR forçou a ciência a aceitar a não-localidade, provada experimentalmente por John Bell décadas depois. O teorema de Bell provou que o universo é fundamentalmente quântico, desafiando toda a lógica clássica baseada no senso comum. Hoje usamos a sensibilidade do observador quântico para criar redes que detectam intrusos instantaneamente. A supremacia quântica marca o ponto onde máquinas quânticas realizam tarefas que levariam eras inteiras para o observador clássico. O entrelaçamento permite que múltiplos qubits trabalhem em uma rede única, criando uma capacidade de processamento paralela sem precedentes. Não se engane, a física quântica não prova que o pensamento cria a realidade, mas sim que a matéria é complexa, maravilhosa e rigorosa. A ciência diferencia correlações quânticas profundas de meras coincidências estatísticas através do método experimental honesto. Tudo começou com Planck e a descoberta de que o universo não é contínuo, mas dividido em pacotes discretos de ação quântica pura. A observação extrema pode até congelar o tempo quântico. É o efeito Zeno, onde o observador físico impede que o sistema mude de estado. A ciência é o maior edifício já construído pela humanidade, tijolo por tijolo, observação por observação, com total honestidade intelectual. O ceticismo é o filtro de luz necessário que permite apenas a verdade, baseada em evidências reais e rigorosas, sobreviver ao teste do tempo. A função de onda evolui deterministicamente através do espaço. Cada interação é mapeada por diagramas de probabilidade. A infraestrutura global já utiliza chaves quânticas seguras. A biologia quântica investiga efeitos em enzimas e proteínas. A geometria do universo reflete leis matemáticas profundas. O controle da fase quântica permite medições ultraprecisas. Os algoritmos quânticos operam em lógica de superposição. A gravidade e o quântico buscam uma unificação final. A estabilidade dos qubits é o maior desafio da engenharia. O observador cósmico define a história da luz antiga. O teletransporte quântico permite a transferência de estados entre partículas distantes. Relógios atômicos utilizam a vibração de átomos para medir o tempo com precisão absoluta. O entrelaçamento conecta qubits em um estado de processamento massivo. Na escala de Planck, o espaço-tempo se torna uma espuma turbulenta de energia. Colisões de alta energia revelam as partículas fundamentais que compõem o universo. A fabricação de chips quânticos exige precisão em escala atômica. A matéria existe em um estado dual, alternando entre onda e partícula. O conhecimento acumulado permite que a humanidade desvende as leis da natureza. Os elementos que compõem nosso corpo foram forjados no coração das estrelas. A informação é o tecido conectivo de toda a realidade física observada. O debate entre Bohr e Einstein moldou a fundação da ciência moderna. Portas lógicas quânticas processam informação em múltiplas dimensões. Refrigeradores de diluição mantêm os qubits estáveis em temperaturas extremas. Lasers capturam e resfriam íons individuais para o controle quântico total. A equação de Schrödinger descreve a evolução da realidade probabilística. No nível fundamental, o universo pode ser visto como um fluxo de bits. A cor estrutural nas borboletas reflete fenômenos de interferência de luz. Quasares distantes iluminam as bordas do tempo e do espaço observado. A geometria fractal revela a ordem oculta na complexidade da natureza. A criptografia quântica cria escudos intransponíveis para nossos segredos digitais. Pulsos de laser permitem observar a transição quântica em tempo real. O princípio holográfico sugere que a realidade é uma projeção de informação. As leis da física são universais, do menor átomo às maiores galáxias. A matemática é a poeira estelar que compõe o entendimento do cosmos. Cada qubit navega pela esfera de estados possíveis através da superposição. Laboratórios de elite garantem o isolamento necessário para a pesquisa quântica. A ciência real busca entender a base física de todos os fenômenos observados. Ondas gravitacionais são ondulações no tecido do próprio espaço-tempo. Campos de energia flutuam continuamente sob a luz da observação física. Obrigado por buscar a verdade científica. Continue explorando conosco. Neutrinos atravessam a matéria quase sem interação, alternando seus estados em voo.
No condensado de Bose-Einstein, milhares de átomos agem como uma única entidade quântica. Superfluidos desafiam a gravidade, fluindo sem viscosidade devido a efeitos quânticos coletivos. A supercondutividade surge da formação de pares de Cooper, elétrons que viajam em harmonia. Pássaros migratórios podem utilizar o entrelaçamento quântico para ver o campo magnético da Terra. A eficiência da fotossíntese deve-se à exploração quântica de múltiplos caminhos de energia. Nosso sentido do olfato pode depender do tunelamento de elétrons através de moléculas odoríferas. Pontos quânticos emitem cores precisas dependendo do seu tamanho, revolucionando as telas modernas. A espintrônica utiliza o giro intrínseco do elétron para processar informação binária. Fontes de fóton único são essenciais para a comunicação quântica absolutamente segura. Repetidores quânticos estendem o alcance do entrelaçamento através de redes globais. A medição de estados de Bell permite a transferência instantânea de estados quânticos. Experimentos de teletransporte já foram realizados com sucesso em laboratórios ao redor do mundo. Na gravidade em loop, o próprio espaço é granulado e composto por redes de spin. Buracos negros emitem radiação devido a efeitos quânticos no horizonte de eventos. O demônio de Maxwell conecta a obtenção de informação à redução da entropia física. O padrão mundial do tempo é definido por relógios atômicos de ultraprecisão. O grande colisor de hadrons busca partículas que explicam a massa do universo. O bóson de Higgs confirma a existência do campo que confere massa às partículas. Cientistas isolam antimatéria para estudar a assimetria fundamental do cosmos. Detectores em minas profundas buscam sinais da matéria invisível que domina as galáxias. Colisões de buracos negros geram ondas gravitacionais detectáveis por interferometria. Partículas são as vibrações dos campos quânticos que permeiam todo o vácuo. A fase da função de onda determina onde a matéria se manifestará na detecção. Espaços de Hilbert descrevem todos os estados possíveis de um sistema quântico. No colapso, a probabilidade se concentra em uma distribuição matemática pontual. A correção de erros quânticos é a chave para a computação escalável e confiável. O algoritmo de Shor pode quebrar chaves clássicas em questão de segundos. A busca quântica acelera drasticamente a localização de dados em sistemas complexos. Se valoriza o conhecimento real e sem filtros místicos, inscreva-se agora no nosso canal científico. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com mentes curiosas que buscam a verdade experimental. Ative as notificações para não perder nossos próximos documentários de física real. Até a próxima jornada. Obrigado, Alessandra. A verdade quântica e o mistério do observador são apenas o começo da nossa descoberta do mundo real. Até logo. Obrigado, Alessandra. Explore o universo através do rigor da ciência real.